Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje quero trazer o review desta obra, Como Deus é um e três ao mesmo tempo, de Pedro Pamplona, um pastor batista, trazendo a revelação da Trindade, uma doutrina 100% bíblica. Só que antes de nós entrarmos no review deste livro, eu quero fazer o convite. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus. O nosso canal Teologando e Capacitando também. Não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Também não esqueça de dar o like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Querido, se você também quer adquirir os seus materiais teológicos, comece a comprar pelo nosso link de afiliado da Shopee, que está logo abaixo na descrição do vídeo. Comprando pelo nosso link, você ajudará o canal a se retroalimentar. Você pode comprar seus materiais teológicos, produto de beleza, eletrodoméstico, eletrônico, entre outras coisas, e ajudar o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para o review deste livreto, Como Deus é um e três ao mesmo tempo. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o livreto, do coleção Teologia para Todos, Como Deus é um e três ao mesmo tempo, de Pedro Pamplona. Então, uma capa bem bonita. Podemos perceber, queridos, que é um livreto, porém muito interessante essa coleção Teologia para Todos. Deus é Trindade, e assim a igreja deve buscar conhecê-lo a fim de adorá-lo em toda a sua grandiosidade. Pedro Pamplona, pastor batista, mestre em teologia sistemática e escritor. É casado com Larissa, sua Lutin, e pai de Davi, Esther e Isabel. Teologia para Todos é uma coleção que responde perguntas essenciais para a vida da igreja. Uma parceria da Bibotalco com a Thomas Nelson. Então, podemos ver um livretozinho de 96 páginas, vocês podem ver aqui. Então, todos esses livros, queridos, essa coleção vai trabalhar basicamente dessa forma, com o intuito, com o propósito de responder as perguntas mais essenciais a respeito da teologia. Antes de nós entrar no conteúdo do livro, eu quero mais uma vez te fazer o convite: compre pelo nosso link de afiliados da Shopee. Ajude o canal nessa crescente, ajude o canal a crescer, e você comprando pelo link, o canal irá se retroalimentar. Então, a capa bem bonita, vamos para o que interessa. A capa brochura, tá bom? Muito acessível, um material de coisa de R$11, não dá nem R$12, de puro conhecimento, tá bom? Só não estuda a respeito da teologia quem realmente não quer investir, Como Deus é um e três ao mesmo tempo, um estudo sobre o mistério da Trindade. Vamos aqui a ficha catalográfica, ano de publicação 2023, então você pode ver que é muito recente. Nós temos o sumário, vamos ler esse sumário. Prefácio à coleção Teologia para Todos, introdução à dádiva do mistério, parte 1, a visão bíblica sobre a Trindade, porque aí nós temos que a Trindade, revelação trinitária no Antigo Testamento, revelação trinitária no Novo Testamento. Parte 2, a unidade da Trindade, como Deus é um, o monoteísmo bíblico, como Deus é um, homoúncio, divindade de Pai, Filho e Espírito Santo, como Deus é um, pericorese. Parte 3, a pluralidade da Trindade, como Deus é três, uma questão misteriosa. Pluralidade trinitária nas Escrituras, a geração eterna do Filho. A pluralidade trinitária nas Escrituras, a procedência eterna do Espírito. Não sei que esse texto vai trabalhar, esse livro vai trabalhar, por ser uma introdução, a questão a respeito da filioque, Parte 4, Trindade, Evangelho e a vida cristã. A Trindade, o significado da cruz, o abandono do Filho, um mistério que vale a pena explorar, a Trindade como padrão para a igreja. Acabando o sumário, nós temos aqui o prefácio à coleção Teologia para Todos, tá bom? Que vai trazer qual a proposta desse livro, uma introdução à dádiva do mistério, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, Romanos 11:33.
Conta-se a história de que Agostinho de Hipona certa vez estava caminhando pela praia e pensando profundamente sobre a Trindade. Sua mente se elevou aos céus, pensando no mistério do ser de Deus. Ele caminhava e se perguntava: como pode haver três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, em um único Deus? Então ele viu um garotinho brincando com um baldinho de madeira. O menino ia até o mar, enchia o balde e despejava água num buraco de areia. Fez isso algumas vezes e Agostinho, com curiosidade, perguntou: o que você está fazendo? O menino respondeu com simplicidade: estou colocando toda a água no mar nesse buraco. Diante da inocência do garoto, Agostinho riu com carinho e disse: como podes querer colocar toda a imensidão do mar num pequeno buraco como esse? O garoto também sorriu e respondeu: é mais fácil colocar toda a água do mar nesse pequeno buraco do que a mente humana entender os mistérios de Deus. Essa história é provavelmente uma lenda, mas ilustra bem meu ponto inicial. Este livro não tem o propósito de resolver o mistério da Trindade em Deus. O mistério não é um problema a ser resolvido, é uma dádiva a ser recebida. A dádiva do maravilhamento que nos leva à adoração e da transcendência divina que nos leva à humildade. Portanto, não ouso resolver o mistério trinitário algum, jamais. Quero apenas receber bem o mistério que a nós foi revelado. Então, muito interessante essa palavra de Agostinho. Em Deus o mistério não é um problema. Em Deus o mistério não é um problema a ser resolvido, é uma dádiva a ser recebida. Muito interessante, tem os que são contra, né, a Trindade, os unitaristas, unicistas, só que eles, meu Deus, é muito problema que eles carregam nessa crença dele. Então, partindo aqui, a visão bíblica sobre a Trindade, parte 1, em tão grande perfeição absolutamente nada falta, pois nela há no Pai, no Filho e no Espírito Santo, o infinito no eterno, a beleza na imagem, a intimidade no dom. Hilário de Poitiers. Muito interessante, né? Um tratado sobre a Santíssima Trindade. Então, o que é a Trindade? Podemos ver aqui, bem detalhado. Então, o que é a Trindade vai trazer o tópico aqui, ó. Como podemos, então, resumir a doutrina da Trindade em algumas afirmações? Aqui embaixo, ó. O Alengrud fez isso de forma simples e didática em sua teologia sistemática, quando escreveu que podemos definir a doutrina da Trindade do seguinte modo: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus, e existe só um Deus. Na afirmação de Gruden, encontramos três verdades distintas e, ao mesmo tempo, complementares sobre quem é Deus. Deus é três pessoas distintas, cada pessoa é plenamente Deus em todos os seus atributos, qualidade, e só existe um Deus. Aí temos a imagem abaixo aqui que ilustra o que é a Trindade e o que não é a Trindade. Então nós temos muito bem detalhado. A próxima imagem é uma adaptação minha de um design mais moderno desenvolvido pelo projeto Visual Theology. Adicionei a ela a pericorese, representado pelo círculo que toca as três pessoas da Trindade. Interessante. Tá vendo como é que é? Mas o cuidado da Bíblia não é uma teologia sistemática. Os principais termos que usamos hoje para falar sobre Trindade, como pessoa, substância, essência, imanência, economia, pericorese, usos, geração eterna, procedência eterna e até mesmo a própria palavra Trindade, são termos que não estão na Bíblia. Todos são desenvolvimento histórico que vieram após o escrito bíblico. Trindade, Trinitas, por exemplo, foi usado pela primeira vez por Tertuliano no III século, enquanto ele defendia e explicava a doutrina bíblica sobre o Pai, Filho e Espírito Santo contra a heresia modalística. Portanto, não devemos ir às Escrituras procurando por textos que contenham esses termos. Isso será frustrante. Não devemos pensar que esses termos são os fundamentos da doutrina da Trindade. Pelo contrário, são explicações que resumem os fundamentos. Eles foram bem utilizados pelos teólogos, mas não foram utilizados por Deus. Não foi pela via de forma grega de pensar e organizar conhecimento que Deus se apresentou a nós como Trindade. Ele fez isso de forma mais hebraica, por meio dos seus atos e falas que alcançaram homens que escreveram sobre isso a partir de suas experiências com Deus. Então, muito interessante. A revelação trinitária no Antigo Testamento vai trazer, muito interessante, meus irmãos, a respeito da Trindade. Tá um livreto muito profundo.
Olha só que interessante. Aqui precisamos entender a distinção e a relação entre trindade econômica e trindade ontológica ou imanente. Esses são dois termos importantes que você encontrará no estudo sobre a trindade. John Frum explicou bem. Ó. A trindade ontológica, às vezes chamada de trindade imanente, é a trindade como existe necessária e eternamente, a parte da criação. Ela é como os atributos de Deus, o que Deus necessariamente é. A trindade econômica é a trindade em sua relação com a criação, incluindo os papéis específicos desempenhados pelas pessoas trinitárias ao longo da história da criação, da providência e da redenção. Então, você, para se aprofundar na doutrina da trindade, você tem que saber o que é a trindade imanente econômica e trindade ontológica. Tá? Eu estudei isso no seminário, muito profundo esses estudos. Não pense que existe duas trindades. Essa distinção é apenas uma forma de falar sobre o ser de Deus e aquilo que conhecemos do ser de Deus. Lembra-se do que falei sobre o mistério? Conhecemos a Deus à medida que ele se revela a nós, agindo na economia da salvação. Portanto, não conhecemos tudo sobre Deus. Ele é maior do que a nossa percepção dos seus atos. Quando falamos de trindade, não entendemos plenamente como é a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. Muito interessante mesmo esse livreto. Aí nós vamos passar aqui, ó, a trindade no Antigo Testamento. Revelação trinitária no Novo Testamento. Ó. No Novo Testamento, a afro-trinitária desabrocha em toda a sua beleza, pois algo inédito e grandioso acontece. Deus nasce entre nós. Ele vai trazer a relação do nascimento de Cristo e vai entrar na trindade econômica, ou seja, a economia. Muito interessante. O Antigo Testamento, Novo Testamento. Muito querido, é um livreto muito interessante, vale muito a pena o investimento. A unidade da trindade, como Deus é um monoteísmo bíblico. O interessante é que Mateus era judeu, Paulo era judeu, e todos eles a ensinaram a respeito da trindade. Então, eu não consigo entender esses TJs, esses arianistas, esses unitaristas, esses adeptos do modalístico, né? Então, eu não consigo entender como eles são contra a doutrina da trindade, sinceramente. Os testemunhos de Jeová, então, só Jesus na graça. A Bíblia é um livro de um só Deus. Olha esse olho aqui interessante. Jamais pense que a revelação neotestamentária de Pai, Filho e Espírito Santo significa que agora temos três deuses. Jamais pense que o Novo Testamento está contradizendo o monoteísmo do Antigo Testamento. Quer entender o monoteísmo do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento? Lê o Evangelho de João. Como Deus é homoousios, essa que é bem interessante. Quem estuda a história da igreja vai saber um pouco a respeito disso aqui. Muito interessante. Homoousios, divindade de Pai, Filho e Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo ele vai trabalhar. Então ele pega os tópicos e começa a trabalhar de forma bem concisa. Como Deus é um pericorese. Muito interessante. Pulando aqui para a parte 3, a pluralidade da trindade. Ó, como Deus é três, uma questão misteriosa. Então, meus irmãos, ó, as relações trinitárias, vocês podem ver que é um livro fantástico para entender sobre a teologia, sobre a trindade especificamente, né? A pluralidade trinitária nas escrituras, geração eterna do Filho, muito bom, muito debatido, essa geração eterna do Filho, tá bom? Terceiro momento, monogenesis, muito interessante, ó. Um livro que surpreende pelo tamanho, e o conteúdo que ele entrega. A trindade é tão grandiosa que explorar suas belezas requer um grande esforço intelectual. Meus irmãos, vale a pena cada centavo, muito barato, menos de R$12 você compra um livro desse. Pluralidade trinitária nas escrituras, procedência eterna do Filho, do Espírito, no caso, né? A pluralidade da trindade. Ó, parte 4, a trindade, evangelho e a vida cristã. A trindade e o significado da cruz. Qual o tamanho do evangelho? O evangelho é o tamanho da trindade. Meu Deus do céu, profundo, hein? Profundo. E a profundidade do evangelho. A expiação, porém, revela que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é uma obra intratrinitária. Interessante, sobre o sacrifício, o abandono do Filho, um mistério que vale a pena explorar. Meus irmãos, é muito tema para ser discutido. A trindade como padrão para a igreja.
Toda a nossa missão nessa terra ela é trinitária, guarde isso, tá? A missão da igreja na terra é trinitária. Se Deus é o elo entre todos os crentes, quem diz que não deseja a igreja, não deseja o Deus da igreja. Ó, a pericorese na igreja, muito interessante. Chegamos ao fim deste review. Então, meus queridos irmãos, espero que você tenha gostado. Vale muito a pena o investimento. Se inscreva, curte, compartilhe esse vídeo no nosso canal e que Deus lhe abençoe. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.